Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar novamente com os queridos nesta manhã tão preciosa de domingo. Nós saudamos a todos, eu quero saudar a todos com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que nesta manhã todos se encontrem com saúde, animados, mesmo diante das dificuldades que todos nós estamos vendo, estamos passando, vendo tantas coisas acontecerem ao nosso redor, muito próximo de nós, não é? Mas é nesse momento que nós devemos realmente nos colocarmos diante do Senhor e da sua palavra para entendermos o momento que estamos passando. Eu quero então pedir aos irmãos que nós todos oremos ao Senhor. Vou orar ao Senhor pedindo a direção do Senhor para o estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Ó Pai querido, nós te adoramos e exaltamos o teu grande e excelso nome, pelo Deus que tu és, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, maravilhoso, aquele que se entregou por nós, mesmo nós não merecendo nada, para nos redimir, nos salvar e nos livrar da morte eterna. Fomos alcançados por tua graça. Muito obrigado, a Deus, por tão grande salvação. Neste momento eu quero te pedir, ó Deus, que tu nos visite, ó Pai, com tua graça e bondade, pelo poder do teu Espírito. Fala ao nosso coração. Encoraja o nosso coração, os nossos corações, anima os nossos corações, fortalece a nossa fé, Senhor. Dirige a minha mente, os meus lábios, o meu coração, para que eu não fale nada que não venha a ser da tua vontade, mas puramente, ó Deus, e simplesmente a tua palavra, com fidelidade, ó Deus, com o poder do teu Espírito, na autoridade do teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Visita os meus irmãos queridos, ó Deus, se há alguém passando por enfermidade, com tristeza, ou por fraqueza, ou falta de fé, desânimo, seja qual for, ó Deus, a dor do seu coração. Que nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra encontre guarida nesses corações. Aqueça esses corações, traga encorajamento, traga, ó Deus, coragem, vontade de viver e de servir ao Senhor, olhando firmemente para o Senhor, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda injustiça, recebe a nossa oração, nossa súplica, nossa adoração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos estudando Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Momento muito propício para estudarmos isso, não é verdade? Olha só, igrejas em apuros. Estamos em apuros? Será que estamos em apuros? Estamos vivendo uma situação de lockdown, não podendo nos reunir, pessoas do nosso meio, do nosso convívio, parentes, amigos, têm muitos perdido suas vidas, famílias enlutadas, há um abatimento generalizado em muitas pessoas ao nosso redor, muitas vezes em nossa igreja, nas igrejas em geral. Vivemos dias difíceis como viveram os nossos irmãos do passado, no tempo em que João recebeu a revelação do Senhor Jesus lá na ilha de Patmos. Não era diferente, era um tempo de opressão, um tempo de perseguição, a igreja estava sendo massacrada, havia uma situação de imposição por meio dos Césares, né, e do César naquele tempo, e é por conta disso que João estava na ilha de Patmos, por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho. Os crentes eram mortos ao fio da espada, queimados, jogados às feras, eram crucificados. O sofrimento era terrível. E hoje nós passamos por um momento talvez não tão vamos dizer, difícil no sentido que aquela igreja passava, mas de um modo geral estamos passando em diversos lugares do mundo diferentes situações em relação à igreja. Se de um lado temos a questão do Covid, que tem assolado o mundo todo, do outro lado temos perseguição da igreja nos países, por exemplo, da janela 10/40, nos países comunistas, como por exemplo na Coreia do Norte, e tantos outros lugares onde a igreja tem sido massacrada, os crentes têm sido perseguidos. Então, se nós não olharmos
para o Cristo vencedor, aquele em quem nós servimos, o Senhor da glória, o Rei vitorioso, nós podemos desanimar, nós podemos recuar. Deus não quer isso. Deus quer uma igreja, e foi por esta igreja que Jesus Cristo veio, nos amou, se entregou por nós. E este livro, esta carta, vai nos trazer, e é o objetivo desta revista, e por trás disso está a palavra de Deus, para nos ensinar e fortalecer a nossa fé naquele em quem cremos. Então a lição número 2 fala da revelação de Jesus Cristo, o sofrimento e a vitória final do seu povo. O povo do Senhor, através dos séculos, tem passado por diversas situações de sofrimento, em diversos momentos da história. É por isso que a carta de João, Apocalipse, às 7 igrejas, é uma carta atual. Nós vamos ver que é uma carta atual. É uma carta que foi escrita para todos os tempos, para todas as igrejas em todos os tempos, para a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos. Vamos ver então. Texto básico de Apocalipse 1, de 1 a 20, eu vou ler. É um texto longo, mas é um texto maravilhoso e precisa ser lido para que nós entendamos o contexto do capítulo 1 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem. Apocalipse significa revelação, tirar o véu.
O livro contém a exposição da mensagem de Deus e de seu reino. Mas quem é capaz de revelá-la? Apocalipse 5:5, o escritor João escreve: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É a resposta dada pelo anjo a João. O livro de Apocalipse não é o registro de horrores que causarão o fim do mundo, mas o relato da vitória completa do Cristo ressurreto, do Cristo vencedor e do seu povo, a sua igreja. Meus irmãos, existe uma cultura no meio evangélico, né, e até fora dele, mas até no meio evangélico, que é minimamente estranho, que as pessoas não gostam de ler Apocalipse. Tem medo, tem receio, ficam deprimidas. Já ouvi falar: fico deprimido, fico triste quando leio o livro do Apocalipse, porque não olham o livro do Apocalipse como a revelação do Senhor, como a mensagem de ânimo, de encorajamento do Cristo vencedor. E é muito clara nesta lição que nós vamos estudar o objetivo desta carta, que é de fato trazer alento para as igrejas. Veja que naquele tempo de João era o que se passava, né? A perseguição do povo de Deus, da igreja primitiva, por conta do seu testemunho. As igrejas da Ásia já eram igrejas que tinham sido estabelecidas por conta da perseguição que aconteceu em Jerusalém, e o cumprimento de Atos 8, nós vamos ver mais para frente, que esse evangelho seria pregado por toda parte. No entanto, com os acontecimentos que foram ocorrendo durante essa diáspora, essa expansão do evangelho, a pregação do evangelho, pelo domínio romano e por conta de tantas coisas que aconteceram e culpando-se os cristãos foram perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, massacrada. Então a carta vem, a revelação vem a João para conforto e consolo da igreja. A carta então serviu para aquele tempo, mas serviu para os demais séculos vindouros, até chegar aos nossos dias, para trazer também consolo para as igrejas dos dias em que vivemos. A carta é tremendamente atual. Muito embora nós vejamos que há vários simbolismos, nós vamos olhar nesse momento para a mensagem do Senhor às igrejas, as mensagens do Senhor às igrejas. Nós vamos ver aquilo que o Senhor tem preparado, né, para o nosso coração, especialmente na lição de hoje. O livro é uma revelação, o livro é uma profecia e é uma carta. Uma revelação mostra o quê? Mostra que Jesus tem controle absoluto sobre isso. Isso é muito importante, meus irmãos. Jesus tem controle absoluto sobre a história, de modo que pode afirmar com certeza inabalável o que acontecerá no futuro. Então, nós podemos ter certeza que ele tem controle sobre isso, e tudo que ele falar vai de fato acontecer, mas ele está no controle de todas as coisas. Que Cristo age soberanamente na história, conduzindo-a ao seu destino final. Existe um propósito para todas as coisas e existe um tempo do fim. E que o Senhor Jesus está no controle de tudo isso, e Ele conduz a história soberanamente. Tudo que estamos passando hoje está no controle de Deus. Muito embora nós muitas vezes não venhamos entender certas situações, mas Ele está conduzindo ao seu destino final. Uma revelação mostra ainda que Ele quer que saibamos que Ele é o Senhor da história e que assumamos o nosso papel como testemunhas. Por isso que a carta é escrita às igrejas, para o encorajamento das igrejas, para que elas não desanimem, para que os cristãos não desanimem, olhando para Cristo, não desanimem. É o que nós vamos ver no estudo desse capítulo 1 desta carta. Uma profecia. Apocalipse revela o conselho secreto de Deus. Por ser uma carta, Apocalipse trata de assuntos práticos da vida cotidiana das igrejas da Ásia e, por extensão, da igreja em geral. Então, ele é uma revelação, é uma profecia e é uma carta. E nós colocamos então aí as 3 questões que o livro de Apocalipse revela para nós. O Deus de Israel não está em silêncio, antes deu autoridade a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. É o que relata o versículo 1 e 2 do capítulo 1. Felizes os que leem e os que ouvem. No verso 3, João escreve a primeira das 7 bem-aventuranças presentes no livro. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Por que são bem-aventurados? Felizes serão aqueles que derem ouvidos à revelação do reino de Deus. Então, ele chama a atenção para que João preste atenção naquilo que o Senhor estava falando e dar ouvido à revelação do reino de Deus. Porque essa revelação é de procedência divina. Porque o nascer de um novo mundo, que teve o seu início na ressurreição do Messias, está a caminho da consumação. Olha que interessante. Mas muitos perguntam, e perguntavam naquela época, mas já se passaram quase 2000 anos depois que essas palavras foram escritas. Isso quer dizer que Jesus errou? Será? Qual a resposta? O que você responderia se um incrédulo, por exemplo, te perguntasse isso? Segundo Pedro responde com muita propriedade essa pergunta. Abra lá em 2 Pedro capítulo 3, de 1 a 13. Vamos abrir lá. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro escrevendo, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, olha só, dizendo o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Por que desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Olha só, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor, veja, isso é muito importante, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Veja que texto tremendo, resposta à pergunta dos incrédulos. Já faz tanto tempo, será que Jesus errou? Não, ele não errou. Pelo contrário, ele é longânimo, né? E tem o tempo nas suas mãos e controla todas as coisas para que daqueles que ele vai chamar da sua igreja nenhum se perca. Número 2, a saudação às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas eram o resultado de Atos 1:8. O que dizia Atos 1:8? Que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho chegou na Ásia, havia chegado na Ásia, não é? Então, era o resultado daquilo que Jesus já tinha falado. O verso 4
né? Diz assim, o número 7 significa plenitude, estando o Espírito de Cristo plenamente presente, enchendo todas as coisas. Então, que diz o verso 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Então João escreve às 7 igrejas, e que significa então essa plenitude, o Espírito de Cristo estando plenamente presente, enchendo todas as coisas, presente nas igrejas, no meio delas, não é? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios 4:10. O objetivo da carta, portanto, é apresentar Jesus Cristo como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Veja lá o versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apresentar que Cristo fez o que Cristo fez pela igreja. Versos 5 e 6. O que ele fez? Ele nos amou. Aquele que nos ama. Ele nos libertou, aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Olha que coisa tremenda, ele nos constituiu reino de sacerdotes para o seu reino e Pai, e a ele a glória e o domínio dos séculos dos séculos. Amém. Que coisa tremenda. O verso 7 pode ser considerado o tema do livro. A sua vinda é certa, a vinda de Jesus trará alegria e tristeza. Por que alegria? Os crentes estão aguardando, e nesse dia será consumada a vitória final contra o anticristo, contra o mal, e nós estaremos para sempre com ele. Mas para quem não crê, vai ser um dia de tristeza, de sorriso e choro. Os homens que não creem vão ver o seu fim, lamentarão porque não há mais esperança, não há mais tempo. Consolo e tormento, para nós consolo, para o ímpio tormento. O que resta para ele será apenas juízo. Será um dia de trevas e de luz. Será um dia de trevas para ele, mas de luz para nós. Para o crente, o maior dia da história da grande alegria, da consumação da nossa redenção, mas para o ímpio, o selo da sua condenação. Ele virá pessoalmente, ele virá fisicamente, ele virá visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente e vitoriosamente. Que tremenda vinda de Cristo, que vai ser espetacular. Veja que vai ser assim maravilhoso. Quem sabe nós não seremos a geração que veremos isso. Mas no nosso coração tem que estar sempre essa esperança, esse anseio, esse desejo pela vinda de Cristo, meus irmãos. Que a gente anseie isso, e é isso que, vamos dizer, trabalha no nosso coração e alimenta a nossa fé. Era assim na igreja primitiva, e deve ser assim conosco também nesses dias em que vivemos, dias tão difíceis. E todo o olho o verá. Ele voltará e ele destruirá o anticristo com o sopro de sua boca e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele entregará o seu reino ao seu Deus e Pai, e nós estaremos com ele e reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, é tremendo esse verso, né? Essa mensagem. Ele fará isso apenas com o sopro da sua boca. A única arma que Jesus tem é a sua palavra. Ele não tem bomba, ele não tem nenhum tipo de artefato, não é? Que é usado nas guerras de modo geral, não. A arma de Jesus é a espada afiada, a sua palavra, não é? Diante da sua palavra, as coisas foram criadas do nada. Diante da sua palavra, os cegos viram. Diante da sua palavra, os demônios eram expulsos. Diante da sua palavra, o vento cessava. Diante da sua palavra, o mar se acalmava. Diante da sua palavra, o nosso coração se rende a ele de modo tremendo. A palavra do Senhor é que faz isso, é que fará isso.
a visão de Jesus ressurreto, o Cristo vencedor. É importante lembrar o pano de fundo daquela época. As igrejas da Ásia e o próprio João estão passando por dificuldades derivadas das perseguições, não é verdade? Então João os conforta, anima, repreende e principalmente os encoraja ao testemunhar suas visões da realidade divina que já entrou no tempo presente e entrará definitivamente neste mundo no futuro. Então nós podemos destacar 3 verdades desta visão. A primeira delas, a singularidade da pessoa de Cristo. A segunda, a obra grandiosa de Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com você e comigo nos dias de hoje? Muito bem, a singularidade da pessoa de Cristo. O Cristo vencedor está presente no meio da sua igreja, de uma maneira bendita e gloriosa. Veja lá no verso 13. Olha lá. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Ele se apresenta dessa forma, simbolicamente, como nosso sumo sacerdote, não é? Como nosso sumo sacerdote. Ele tem a liderança da igreja em suas mãos, não é? E ele está caminhando sobre ela, no meio dela, e para sondá-la, para corrigi-la, para exortá-la, discipliná-la e para consolá-la. Nós precisamos entender hoje por que o culto é tão sublime. Veja que nós estamos vivendo uma situação tão complicada, né? Estamos agora novamente afastados uns dos outros, não podemos ter novamente nosso culto presencial, mas e muitos nesse período de afastamento de fato se afastaram, né? Não estão podendo, não queriam, ou por algum motivo não desejam estar juntos, alguns com razão, tem justificativa sim, não estamos aqui, né, querendo fazer algum tipo de condenação, mas muitos que poderiam estar não estão, e muitos não dão talvez a importância para isso. E analisando o tempo que vivemos no passado, comparado com o tempo que vivemos hoje, nós talvez não demos o devido valor para o momento de encontro, né, no culto, que é tão sublime. Por quê? Porque vir à casa de Deus é tão importante. Por quê? Como vimos nesse texto, Jesus está presente. O culto público é mais do que uma mera reunião de crentes, né? O culto público é, de fato, quando a igreja está reunida. O Senhor está presente, o Rei da Glória está presente, o Criador do Universo está presente, o Salvador da igreja está presente, o Redentor da igreja está presente, o Intercessor, o Supremo Advogado e o Sumo Sacerdote está presente no meio de nós. Veja que coisa tremenda. Então não é uma mera reunião, é um lugar de glorificação de Deus, exaltação do nome do Senhor, e Ele se apresenta ali, Ele está presente no meio. Então, meus irmãos, como é importante nós valorizarmos o culto público e estarmos ansiosos por voltar novamente, né? Eu sei das dificuldades, mas eu espero que o teu coração seja sincero no sentido de realmente não estar vindo por causa das limitações e restrições que muitos têm, e nós sabemos disso, mas que você que está aí, que pode vir e não tem aproveitado essa oportunidade, pare para pensar. Pare para pensar na sua vida devocional, pare para pensar na sua vida espiritual, pare para pensar naquilo que você está perdendo, pare para pensar no que você pode fazer, o que Deus pode fazer na sua vida, se você se prontificar, se você se dispor a estar presente no culto público. Nós agora temos tantas restrições, não tínhamos no passado e não aproveitávamos. Eu tenho certeza que muitos anseiam por estar juntos. Não é? Que bom, porque realmente é um momento muito especial e sublime da igreja, quando nos reunimos para adorar ao Senhor e temos a plena certeza da sua presença entre nós. Este Cristo vencedor é eterno. Veja lá o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os cabelos brancos e a alva lã, como mostra a eternidade do nosso Deus, né? É uma forma simbólica, mas mostra a eternidade do nosso Deus. É assim que João viu essa visão tremenda, gloriosa de Jesus, né? E os olhos como chama de fogo. Então ele é antes do tempo,
Ele é o próprio Pai da eternidade. Foi Ele quem trouxe à existência todas as coisas. Ele reinou com o Pai antes dos tempos eternos. Ele é autoexistente, autossuficiente e não deriva sua glória da criação, pois é eterno. Da parte B do verso, nós vemos que os seus olhos são como chama de fogo, né? Mostra a sua onisciência. Ele sabe tudo, ele sonda todos. Nada está oculto dentro dos seus olhos. Meus irmãos, não há como fugir da presença de Deus. Se for lá no profundo abismo, ele vai estar lá. Se eu subir até a altura nas estrelas, ele vai estar lá. Se eu me trancar no quarto mais escuro, para ele, luz e trevas é a mesma coisa. Deus está presente, o Senhor Jesus está presente em toda parte. Os seus olhos veem todas as coisas. Mesmo que nós procuremos nos esconder da sua presença para que ele não veja algo que eventualmente estamos fazendo, não tem como fugir da presença do Senhor. Ele é onisciente, ele sabe tudo, ele sonda todos. Nada fica oculto aos seus olhos. Olha que imagem tremenda, que revelação poderosa a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A singularidade da pessoa de Cristo. No verso 15, ele é onipotente e irresistível. Veja lá, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Ele é irresistível. Porque nós podemos voltar até na imagem da estátua de Daniel, visualizando aqueles reinos. Vocês se lembram desse texto? Os reinos representam os reinos da Babilônia, depois os reinos da Medo-Persa, depois a Grécia e Roma, e depois uma pedra vem e destrói tudo, vira pó, que é o reino do Senhor Jesus. Ele é onipotente, esse reino é irresistível, e todos aqueles que vão contra ele vão virar pó. No verso 16 mostra que ele é vitorioso. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A única arma que Jesus usa nesta batalha é a sua palavra. No verso 16, parte B, João diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso, majestoso e sublime. Não tinha como João expressar outra coisa quando ele viu aquela imagem, a não ser dizer que aquilo que ele via era como o sol na sua força, que expressa que esse Jesus é glorioso, majestoso e sublime. Versos 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, no verso 17 Jesus diz a João: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu estava lá no passado, mas estarei lá no futuro. Não há momento, nem há lugar fora do seu controle. Nunca faltará para você a presença dele, a assistência dele, o poder dele e a graça dele. Por isso, não tenha medo. Olha que palavra de conforto, porque nós podemos confiar naquele que está sempre conosco, o Deus Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nada vai nos faltar. A presença dele é real e ele está conosco, e ele tem se mostrado conosco diante de tantas situações que temos vivido. Você também não tem experimentado isso? Ele promete, ele cumpre a sua palavra, ele é fiel à sua palavra. Ele nunca vai faltar para você com relação à sua presença, com relação à sua assistência, com relação ao seu poder e graça. Por isso, não tenha medo. Busque a presença do Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Fale com Ele. Entregue sua vida a Ele. Confie nele. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, que coisa tremenda o Senhor fez. Ele venceu a morte. E nós não cremos num Cristo que estava vivo e depois morreu e ficou morto. Não. Nós cremos num Cristo que estava morto e reviveu e ressurgiu, e que está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Bendito é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus.
A obra grandiosa de Jesus Cristo. O que ele fez pela igreja? Aquele que nos ama. Ele ama a igreja e seu amor é eterno. É permanente e sacrificial. Ele não só ama a igreja, ele morreu pela igreja. Ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, ele realmente fez uma obra grandiosa pela igreja. Não foi pouca coisa, não é, meus queridos? Como nós devemos, então, valorizar o evangelho que recebemos, a mensagem salvadora de Jesus, por tudo aquilo que ele fez por nós. Nós podemos confiar nele. Diz o texto de Romanos 5,8 que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda lá o texto diz que pode ser que por um justo alguém se anime a morrer, mas por aquele que é mau e pecador, quem se animaria a morrer? Mas Jesus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Ele não apenas ama, não apenas morreu pela igreja, mas ele também veio para honrar a igreja. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Cristo abriu o acesso direto à presença de Deus. Nós não temos mais barreira. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Não é? Ele leva as nossas orações diretamente ao Pai. Nós podemos entrar na sua presença sem marcar horário, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Que coisa maravilhosa. Temos essa assistência da parte do Senhor Jesus, da parte do nosso Deus, através de Cristo, do seu Espírito em nós. Que obra maravilhosa e grandiosa a obra de Jesus Cristo, que nos faz agora sacerdotes, ou seja, temos acesso à presença. Todos nós temos essa bênção maravilhosa de termos acesso à presença do Senhor. Ele não apenas nos ama, não apenas morreu pela igreja, ele também veio para honrar a igreja. Você e eu, então, não precisamos ter medo da vida, porque ele diz: eu sou aquele que vive. Ele é o nosso Redentor, nosso Salvador, e ele está conosco. Você e eu não precisamos ter medo da morte, porque ele diz: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele venceu a morte, ele é a primícia dos que dormem, o primeiro da fila. Ele abriu para nós a porta da imortalidade. Por isso, preciosa para o Senhor é a morte dos seus. E finalmente, meus irmãos, por isso por isso são bem-aventurados os que morrem no Senhor. Morrer é deixar o corpo e estar com o Senhor. É partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E por último, meus irmãos, nós não precisamos ter medo do futuro, nem da eternidade, porque a primeira palavra que João recebe na ilha de Patmos é: esta é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que em breve devem acontecer. Então, meus irmãos, nós não devemos temer a vida. Devemos continuar confiando no Senhor Jesus e trabalhando para anunciar a palavra do Senhor, sendo testemunhas vivas e proclamarmos essas maravilhas, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz, aquele que nos salvou, nos libertou da escravidão do pecado, nos deu vida eterna. Não devemos mais ter medo da morte, porque ele venceu a morte. O aguilhão, a morte que tinha poder, foi quebrado. Jesus entrou nas trevas e nos libertou, nos tirou do cativeiro do pecado, e a morte já não tem mais poder sobre ele. Tem um texto de João 1 que diz que a morte de Cristo, a morte da morte na morte de Cristo, uma expressão de John Wayne, que é uma realidade. A morte da morte na morte de Cristo, é uma verdade. E nós podemos confiar e temos a certeza da vida eterna com Ele. Vamos reinar com Ele para sempre. Não sabemos o que está lá na frente, mas Jesus sabe. Jesus está lá no amanhã. Então nós não precisamos ter medo do futuro. A convicção do crente é que ele caminha para receber a coroa da justiça.
Meus irmãos, que assim você pare para meditar na palavra do Senhor, que assim você possa ser confortado e consolado pela palavra do Senhor, tendo plena convicção do Cristo vitorioso em quem você crê, aquele que morreu por você, entregou sua vida por você, promete que um dia voltará, mas que está conosco todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, que você confie nas promessas do Senhor, que você volte a sua vida, o seu coração, o seu pensamento e coloque diante do Senhor todas as suas questões, os seus medos, coloque diante do Senhor. Entre na presença do Senhor, fale com o Senhor, procure gastar tempo com o Senhor. Que Deus então transforme a sua vida, trabalhe na sua vida e traga conforto e consolo para o seu coração. E que você tenha uma semana muito abençoada e um dia na presença do Senhor. Amém.